A grande questão que eu ia levantar aqui, eu vou falar uma coisa que pode até parecer heresia. Eu não acredito em talento, né? Eu acho que talento é alguma coisa que a gente acabou criando para dizer que o outro cara pode fazer algo para o qual eu não estou a fim de me preparar. Para mim isso é o talento. Até um livro que eu li, Garra, indicado por você, ele fala muito sobre isso, né? E o Mindset de Carol Dweck, ela também fala muito isso. As pessoas que menos alcançam algum resultado extraordinário são aquelas que têm talento, que chegam os esforçados, aqueles que de fato querem realmente um resultado diferente dos outros. E hoje eu estava aqui, antes de você chegar com um Heitor, um 30, a gente estava conversando e por eu ler muita biografia, eu costumo dizer assim, que o maior talento de alguém é de fato conseguir definir o que quer muito cedo e viver em prol daquele resultado ali. E como eu li muitas biografias de atleta, atores, esses caras parecem ter tido isso muito bem definido para eles e eles vivem, até porque o atleta ele precisa antecipar muito a jornada dele. Ele tem que tomar decisões jovens que a gente muitas vezes só vai tomar longe. E eu vejo que grande parte do inibidor da gente viver uma vida retumbante ou um sucesso a curto prazo é a demora para definir o que a gente quer. E eu vejo você aí falando também, né? Pô, eu não sabia o que eu queria, e eu começo a decidir, porra, já ali no final do meu coisa, eu passei por isso, e a maioria, 95% das pessoas devem passar. E aí, como é que você vê isso? É também isso para você? Acho que essa demora da definição por algo na nossa vida, e muitas vezes a gente é levado a escolher porque é a profissão do momento, porque dá dinheiro, porque uma série de porquês que não é o seu porquê, mas que acabam influenciando e às vezes até levando para um caminho, vamos dizer assim, que não era para ter sido. Sim, eu acho que eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos anos e eu tenho conversado com alguns colegas da área magistério que se debruçam sobre tentar entender a mente do aluno ou então tentar entender como que o aluno trabalha de uma forma mais eficaz. E eu tenho pensado sobre o papel do autoconhecimento nessa diretriz, nesse caminho de fazer com que você consiga rapidamente descobrir quais são as suas aptidões. Uns vão chamar de talento, outros vão chamar de pontos fortes, outros vão chamar de qualquer coisa, mas no final das contas, para mim cara, quais são as suas habilidades? O que você faz bem? O que você curte fazer? O que você faz bem? O que as pessoas te dão feedback? Você tem prazer em fazer. Eu acho que, por exemplo, na minha vida, quando eu comecei a perceber que eu gostava muito de falar, tudo ali vinculado à música, a áudio, me trazia muito prazer. Por exemplo, microfone, eu vejo o microfone, eu fico louco. É literalmente Te vi isso. cantando, né? Pois é, cara, eu cantei anos na igreja, sabe? Primeira vez que eu entrei num estúdio de gravação, numa excursão da escola, na faculdade, porque os professores da escola tinham o lance de você ir pra excursões em faculdade, pra ver mais ou menos qual era a tua área, né? E aí, quando eu entrei num estúdio de gravação, foi até na Veiga de Almeida, que nem existe mais, tudo vedado, tal, microfone, cara, aquilo me despertou uma coisa que eu não conseguia explicar o que era, mas já era um pouco desse feeling, sabe? Tem até aquele filme Soul, não sei se você já viu, da Disney, Soul. Cara, eu acho que eu já vi Depois por causa da filha. Mas... Depois assiste. Soul é o nome do eu acho que filme, eles cantam, é um monte de bichinho que canta, não é isso? Não. Soul é a história de um homem negro que sonha em ser pianista de um grupo de jazz, só que ele é professor de uma escola. E aí o filme é sensacional, porque aparece ele frustrado pra caramba e depois, por um acaso, ele consegue a oportunidade da vida dele, mas ele morre. E ele vira uma alma e ele volta pro mundo das almas e lá ele vai descobrir o que é o propósito. Eles discutem a diferença entre missão e propósito. Depois você vê, tem no Disney Plus, inclusive. E aí, eu tenho refletido então, portanto, o poder e a necessidade que os jovens precisam, ou a necessidade que esses jovens precisam, não são jovens, mas as pessoas em geral, mas quanto mais jovem melhor, de entender o que eles querem, cara.
pra onde eles vão, entendeu? Qual é o que faz o olho desses caras brilharem. Porque grande parte das pessoas, na minha opinião, vivem uma vida inteira sem despertar aquilo que elas têm de melhor. Quando eu fiz... eu vou contar um pouco disso depois. Quando eu fiz a minha pós em psicologia positiva, que eu fui ler Mark Seligman, eu fui ler o Florescer, e entre outras teorias, os caras falaram basicamente que o lugar mais talentoso do mundo, eu vou usar talento, é o cemitério, porque muitas pessoas nascem e morrem e nunca despertam para aquilo. Se eu falar pro meu pai assim, pô pai, o que você gostaria de fazer? Meu pai falou, pô, eu gostaria de ser professor de história. Só que meu pai foi técnico de manutenção, velho, da Petrobras a vida inteira. Minha mãe, o que você gostaria de fazer? Minha mãe ama cozinhar. Mas minha mãe foi enfermeira, minha mãe foi babá. Agora, eu sou de uma geração, pelo corre dos meus pais, tanto eu quanto a minha irmã, que a gente se encontrou num caminho e tá ali, entendeu? É o que você quer 100%? Talvez não seja, mas já tá no caminho. Então, assim, grande parte da juventude, ela não tem a oportunidade de despertar as habilidades principais que elas possuem, elas precisam descobrir para começar a caminhar. O que acontece com esses atletas é rapidamente, como por exemplo o Heitor, eles por alguma influência de alguém já vai lapidar ali as conexões neurais do cérebro e ele vai seguir um caminho. E aí fica muito mais fácil, portanto, se desenvolver nesse processo do que você quebrar a cabeça de que com 30 anos decidir o que você vai fazer. Não é impossível, óbvio. Mas é muito mais complexo do que uma criança com 5 anos. E aí a gente vai ter que discutir também um pouco do que é educação nesse pano de fundo, que proporciona ou não, né? Legal. Eu fui anotando algumas coisas que você falou aqui, que tem tudo a ver, inclusive, com algumas palestras que eu tenho dado e treinamento. E eu uma vez fiz um post que eu falava assim, cara, não viva para realizar o medo dos outros. Eu acho que a gente precisa entender o que os pais trazem pra gente enquanto medo. Porque assim, cara, isso não dá dinheiro. E o que dá dinheiro? E o que dá dinheiro? Porque nada vai garantir que você ganhe dinheiro, porque não é o que você faz, é como você faz. Então, assim, hoje eu vejo você um professor de sucesso numa das melhores... Away from them, and no